O Eduardo Moreira fez uma live hoje com o Pedro Cardoso, né, o antigo Augustinho, também com o Gessé e com outro participante que, me desculpe, eu acabei esquecendo o nome. E essa foi uma live muito interessante porque eles discutiram logo no comecinho um ponto que eu acredito que seja bem pertinente, baseado em uma provocação que o Pedro Cardoso fez a respeito do PT, dos mais pobres e dos evangélicos. E eu gostaria de meter o meu bedelho nesse caldo que eles estão falando, trazendo a minha visão de administrador. Porque o administrador de empresas, na minha percepção, na minha definição do que é administração, do que é o administrador é aquele que tem a capacidade de interpretar o contexto. Então ele vai interpretar o contexto para tomar a melhor decisão gerencial. E eleição, queira ou não, faz parte de um contexto gerencial. Você está vendendo um candidato, você tem marketing, você tem finanças, você tem que destinar recursos, então faz parte do escopo da administração e eu gostaria de trazer a minha visão da administração interpretando esse contexto. Mas o que aconteceu? Por volta ali do minuto 25, o link da live vai estar aqui na descrição, o Pedro Cardoso faz uma provocação a respeito do Partido dos Trabalhadores. Ele fala assim que o PT ele perdeu a capacidade de interagir com as camadas mais pobres. E por conta disso, o Edir Macedo, ele fala do Edir Macedo, mas como se fosse o pastor evangélico. O Edir Macedo, ele conseguiu se apropriar dessa camada da população mais pobre, pelo simples fato de que durante muitos e muitos anos, a esquerda, a classe média, segregou essa camada da população. A esquerda, a classe média, queria que essa camada da população os ouvisse, mas nunca deu ouvidos a essa parcela da população, que é uma parcela importante. Quem deu ouvidos foi justamente os pastores, no caso, o Edir Macedo. E aí então fica uma situação muito complicada. Por que agora, nesse momento de pandemia, nessa situação, nós precisamos ouvir vocês da classe média, ouvir a ciência, ao invés de ouvir o pastor? Vocês nunca nos deram ouvidos porque agora nós temos que ouvir vocês. Nós vamos ouvir o pastor. Porque eventualmente o pastor, mesmo dizendo alguma mentira aqui ou ali, ou mesmo falando algo errado, ele nos escuta. Então eu prefiro ouvir alguém que está acostumado a nos escutar do que ouvir alguém que nunca nos ouviu. E aí o Gessé e o Eduardo Moreira trouxeram várias contribuições interessantes. E basicamente eles falaram o seguinte: a classe média ela não consegue compreender, ela não compreende o universo que é das camadas mais pobres. São pensamentos completamente diferentes. Você não pode interpretar a vida da pessoa mais pobre com o seu pensamento de classe média ou o seu pensamento de elite. Porque as aspirações são diferentes, o sentido de vida são completamente diferentes. E isso faz com que haja esse distanciamento. E é por conta disso que eu enxergo que mesmo a comunidade evangélica, a comunidade cristã, mesmo ela tendo valores muito próximos da esquerda, haja esse distanciamento. Porque ela não quer ouvir a esquerda, porque a esquerda nunca ouviu as camadas mais baixas, ou pelo menos deixou de ouvir durante muito tempo. Durante muitos anos, os pobres, principalmente os cristãos, eles foram sempre vistos como voto, como eleitores, como pessoas que poderiam trazer votos para eles. Tanto que o Lula se aliou ao Edir Macedo, não podemos esquecer, a Dilma se aliou ao Edir Macedo. E essa é uma camada da população que possui uma necessidade muito específica. E hoje a classe média, as elites e principalmente as esquerdas, elas não conseguem mais penetrar. E aí você acaba perguntando, isso foi discutido na live, por que nesse momento é tão difícil convencer essa camada da população que a ciência ela é mais importante, que nós devemos ouvir a ciência, que nós devemos fazer o isolamento, que a cloroquina não é isso que o Bolsonaro está falando. Por que parece que é tão difícil? Porque a ciência, a arte, a cultura dessa forma, não a cultura do povo, mas a cultura do modo erudito, a música, o cinema, a arte, a pintura, e aí nós podemos colocar também a ciência, não fazem parte do universo dessa população. A ciência ela é um elemento da classe média. E durante muito tempo foi utilizada como sendo uma espécie de carteirada da classe média, das elites, com a população mais pobre. Então chega no seguinte sentido: você tem que nos ouvir porque nós somos mais letrados. Você tem que nos ouvir porque nós temos um conhecimento maior. Nós produzimos a ciência, portanto nós sabemos mais do mundo do que vocês. Então vocês precisam nos ouvir. É como se a ciência fosse uma espécie de chibata opressora, uma chibata de opressão. Vocês têm que nos ouvir porque nós somos os detentores do conhecimento. Então a ciência,
durante muito tempo, por essa camada da população, pode ser interpretada como um elemento de opressão. Seria basicamente o seguinte: o Instagram, ele é muito criticado e há várias conversas a respeito disso, que a exposição que as pessoas têm vendo as fotos dos outros podem deprimi-las. Porque elas olham as fotos dos amigos, das pessoas próximas e falam assim: nossa, mas olha a vida que essa pessoa tem. E olha como que a minha vida é uma vida horrorosa, é uma vida ruim, porque eu não consigo ter aquilo que aquela pessoa tem. É como se fosse um carro, por exemplo. Nossa, olha o carro que aquela pessoa tem, que poder que essa pessoa tem, que bem sucedido que ele tem, que ele é por ter aquele carro importado e eu ter um carro 0 km. Então aquele carro, ele é visto, ele é interpretado por mim como sendo um instrumento de opressão. Eu me sinto inferior ao ver aquele carro. É um elemento também de transmitir uma posição privilegiada perante uma posição de opressão. E a ciência pode também ser interpretada por essas camadas mais baixas como sendo um elemento de opressão. E eu olho para a ciência, eu olho para o conhecimento e eu me sinto inferior. Então por que nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, eu preciso ouvir aqueles que nunca me deram ouvidos e eu preciso seguir esse instrumento que é um instrumento, ao me deparar com ele, é um instrumento que eu me sinto inferior? Por que eu deveria segui-lo? Eu vou seguir o pastor. O pastor, ele me traz um acolhimento, ele ouve os meus problemas, ele interage comigo e ele traz um elemento importante que é um elemento muito mais palatável para mim, que não é um elemento opressor, como no caso a ciência. Isso fez com que também o Bolsonaro emergisse nessas camadas, porque como o Bolsonaro ele é um negacionista da ciência, ele é um terraplanista, podemos dizer assim, da saúde, o discurso dele anti-ciência é aderente com o discurso dessas pessoas que não entendem a ciência pelo fato de haver um distanciamento da ciência na vida dessa camada da população. E aí depois de ter feito todo esse contexto, eu trago também a minha percepção como administrador. E eles têm alguma razão no que eles estão dizendo desse distanciamento da ciência entre as camadas da ciência ser feita, ser utilizada como uma carteirada às camadas mais pobres. Porque hoje, quem faz ciência? Hoje quem faz ciência é a classe média. Antigamente poderíamos falar, os intelectuais vinham das elites, mas hoje quem faz ciência mesmo são integrantes da classe média. Primeiro, para que você possa fazer um mestrado, para que você possa fazer um doutorado, é necessário que você tenha um respaldo familiar. Porque hoje, se você não tiver uma estrutura familiar, fica muito difícil de você ir para uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. Primeiro porque a pessoa que sai de uma faculdade, ela tem os seus custos. Se ela fez uma faculdade privada, ela precisa pagar a sua faculdade, ela precisa, muitas vezes, fazer valer aquele investimento que ela fez. Outras pessoas também precisam ter as suas contas para pagar, elas querem já seguir, ter a sua independência financeira, o que não é possível em muitos casos quando você vai para o mestrado. Quando você vai para o mestrado, você vai receber uma bolsa aí de R$ 1.500, dependendo do programa de pós-graduação que você faz durante um ano. E muitas vezes, se você não der a sorte de morar na cidade onde você faz a pós-graduação, ter a sua família residente na cidade, você vai ter que alugar uma casa, você vai ter custos de mobilidade, e tudo isso com R$ 1.500 fica muito complicado. E eu estou falando, não é R$ 1.500, é um bom salário quando você compara com uma parcela considerada da população? Mas você vai ter algumas coisas e você tem alguns custos. Custo de moradia é caro, morar perto da faculdade também é caro, custo de alimentação, de viagem, despesas. Você vai ter que ter uma ajuda da sua família, lembrando que é só por um ano. A bolsa de pesquisa é só durante um ano. Então você precisa vir numa parcela da população que não é uma população pobre. A maioria da população, dos pesquisadores, dos estudantes de mestrado e doutorado, elas são da classe média. E aí você vai depois para um doutorado. O doutorado você já tem uma bolsa um pouco melhor, que é de 2.200 por 2 anos, em média, mais ou menos. Mas da mesma forma, você também vai ter que ter uma certa ajuda por parte da família. Principalmente porque você não pode trabalhar e não é garantido que você vai ter a bolsa. Muitos alunos trabalham, mas geralmente os orientadores proíbem que os alunos trabalhem, porque muitos orientadores são parasitas dos alunos de pós-graduação. Nós precisamos dizer isso. Eles ficam sugando a energia daquele aluno para que aquele aluno produza os artigos, produza pesquisas, porque o professor ele depende das publicações, porque ele vai ser avaliado futuramente, ele é avaliado pelas publicações. E os alunos eles publicam para os professores. Então muitos professores querem que os alunos tenham dedicação exclusiva à pós-graduação, não permitindo trabalhar, não permitindo dar aula. Isso cria uma situação difícil para os alunos da pós-graduação, o que é muitas vezes um impeditivo para que aqueles alunos que têm uma condição financeira mais complicada não tenham acesso à pós-graduação.
E outra, muitas vezes as próprias pesquisas, elas são feitas para alimentar os próprios pesquisadores, não conseguem ir para a sociedade. Então há essa dificuldade. É uma pesquisa, é uma ciência feita pela classe média, para a classe média que muitas vezes não chega até a ponta da população. Então há um distanciamento. Por que eu tenho que ouvir a ciência, já que não sou eu que faço, já que é a classe média que faz? E eles usam isso para nos inferiorizar. Um outro exemplo muito claro disso foi as eleições de 2002. Lula venceu as eleições quebrando um paradigma completamente, quebrando um paradigma que vinha durante muito tempo, de que o melhor político era aquele político que tinha um linguajar erudito, que mostrava distanciamento social, que mostrava intelecto, que mostrava uma enorme capacidade de comunicação e principalmente uma enorme capacidade de conhecimento. Lula mostrou que isso é diferente. Lula mostrou que nós precisamos ganhar as eleições nos comunicando com o povo. E Bolsonaro fez isso também em 2018. Então há essa questão do distanciamento científico com a camada com as camadas mais pobres da sociedade. E para piorar a situação, essas camadas elas nunca tiveram ou tiveram um incentivo à arte, à ciência muito menores do que a classe média. Claro que a classe média lê muito pouco, mas há um incentivo à leitura, a um livro, a ir a um cinema, a ouvir uma música, a ir para a faculdade, a estudar, o que fica mais difícil nas camadas mais pobres, porque logo cedo os filhos, as crianças já precisam ir trabalhar, a escola estuda de manhã, trabalha à tarde, ajuda o pai nos trabalhos, nos serviços domésticos, o que na classe média é diferente. O que para muitas pessoas você pode falar, mas qual que é o acesso à classe média? A classe média não vai ao teatro, mas tem acesso à pintura, vai ao cinema, o que não tem nas camadas mais baixas da população. E onde que as camadas mais baixas, os pobres, eles encontram esse acesso à cultura? Onde que eles escutam a música? Ah, no YouTube, tudo bem, mas música ao vivo, no contato. Onde que eles escutam a música? Onde que eles têm o entretenimento? Já que o cinema, o shopping é um local restrito. Na igreja evangélica. É na igreja evangélica que ele pode aprender a tocar um violão. É na igreja evangélica que ele canta. É na igreja evangélica que ele se expressa. É na igreja evangélica que ele tem o acesso ao lazer dele, o livro, a leitura, que é a Bíblia. O ensinamento vindo do pastor. Então todo o acesso à cultura, quando eu falo cultura, eu estou falando a música, a pintura, a leitura e até mesmo a própria ciência, vem justamente da igreja evangélica. E ali ela entende o mundo, porque é o mundo dele, é o mundo em que ele está inserido. E tudo para ele faz sentido, porque ele dialoga, ele entende aquela realidade. E a igreja evangélica também entende a realidade daquele fiel. A classe média não entende. A ciência não entende. Por isso que é tão difícil nós nos comunicarmos com essa parcela da população. Porque nós não entendemos as necessidades. E toda vez que nós tentamos nos comunicar, é como se a gente estivesse impondo a nossa vontade, impondo o nosso saber, impondo o nosso conhecimento, e até mesmo de um modo arrogante. Você tem que me ouvir porque eu tenho esse conhecimento. Eu conheço a ciência, você desconhece. Peraí, então por que eu tenho que ouvir? Você está querendo empurrar um negócio para mim que eu desconheço? Vai que esse negócio é ruim. Então há uma barreira, e nós temos uma dificuldade muito grande de acabar quebrando essa barreira. E principalmente quando a camada mais pobre da população enxerga a ciência como um elemento opressor, e Bolsonaro sendo justamente aquele vingador que vai destruir a ciência, vai destruir essa opressão, elas vão ouvir muito mais Bolsonaro do que os cientistas, do que as camadas superiores da sociedade, que são aqueles que fazem de fato a ciência, que trabalham com a comunicação. Então por isso que é tão difícil nós penetrarmos nessa camada, porque basicamente falta aquilo que eu venho falando há muito tempo para vocês, que é importantíssimo na administração, que é identidade. Eu escuto, eu compro, eu consumo aquilo que eu tenho identidade, aquilo que eu tenho identificação. Se esse celular ele se identifica comigo, eu vou comprá-lo. Por que meu celular é um Motorola e não um iPhone? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de digitar. Então eu vou pegar, eu vou passar o meu dedo nas letras e aí vai aparecer a palavra. É a forma chamada swipe. É o estilo de digitação chamado swipe. Ah, mas você pode falar, mas o Samsung também tem o swipe. Sim, mas o Motorola ele tem um comando de voz que eu clico, eu falo e ele digita as palavras para mim. Então esse celular ele tem uma identificação muito maior comigo. Eu me identifico com esse celular, por isso que eu compro esse produto.
Eu me identifico com o discurso do fulano de tal, por isso que eu compro o discurso dele. Eu me identifico com o discurso do Lula, por isso que eu voto nele. Eu me identifico com o discurso do Ciro Gomes, por isso que eu voto nele. Eu me identifico com o discurso do Bolsonaro, por isso que eu voto nele. Eu me identifico com o discurso do Amoedo, por isso que eu voto nele. E eu não preciso me identificar com todos os elementos. Olha só que coisa. Eu posso ter uma identificação maior ou menor, 100%, 90%, mas desde que a minha identificação seja maior com o candidato A, com o candidato B, com o produto A, com o produto C, eu vou consumir aquele produto, aquele candidato, enfim, que tenha uma identificação maior comigo. E é por isso que eu escuto o pastor ao invés de escutar a ciência. Porque o pastor, ele tem uma identidade comigo muito maior do que esse cientista que ficou estudando e quer impor a vontade dele à minha. Então isso é muito interessante para nós refletirmos. E a esquerda muitas vezes ela está querendo impor. Porque quem que é o grande candidato da esquerda hoje que vem das camadas mais pobres, que está despontando? A maior delas era Tabata Amaral. Mas muitas vezes, quando nós emergimos socialmente, a primeira coisa que a gente faz é esquecer nosso local de origem. E Tabata Amaral fez isso. Veja a votação dela na reforma da Previdência. Uma reforma punitiva aos mais pobres, uma reforma que pune a mãe dela e principalmente o pai dela, se fosse vivo. Mas ela não se enxerga mais dessas camadas da população. Ela não se enxerga mais como pobre. Ela pode até falar, porque é um discurso bonito, mas ela mesma não se identifica mais. E aí que está a grande questão. Então, a política ela é feita por uma classe média para os pobres. Mas por que os pobres vão ouvir a classe média? Sendo que a classe média quer impor a sua vontade nas camadas mais pobres. Então essa é uma reflexão muito interessante da ciência ser utilizada como instrumento de distanciamento social, como carteirada, como instrumento de até mesmo de humilhação, de distanciamento, de eu me sinto inferior, um instrumento de inferioridade. E valeu essa entrevista do Eduardo, ele tem feito um trabalho muito bom com as entrevistas, com as lives. Eu tento também fazer isso aqui no canal. É difícil, porque nós não temos a abrangência que o Eduardo tem, nem a rede de contatos, mas vamos tentando aqui e ali, à medida do possível, conseguir fazer essas lives. Essas entrevistas. Nós já conseguimos fazer com o Carlos Janazzi, que é o deputado estadual pelo PSOL. Conseguimos fazer também com o Eduardo Suplicy, ex-senador da República. Recentemente, na última segunda-feira, eu fiz um vídeo, uma entrevista com o Dr. Marcelo Bigal, pesquisador e médico que mora nos Estados Unidos. Foi uma entrevista muito boa a respeito do Covid-19. Vai ser o melhor conteúdo de Covid-19 até o momento que você vai ver no YouTube. Então clique, se informe e compartilhe esse vídeo da minha entrevista com o Dr. Marcelo Bigal, porque esse é um conteúdo que pode salvar vidas. E você vai ver que você vai ter também argumentos para rebater aqueles comentários infelizes dos bolsonaristas. Esse vídeo já está com quase 20 minutos. Foi um vídeo longo, mas valeu a reflexão. Eu espero que outras pessoas também possam refletir a respeito disso. E vamos ver, né? Vamos esperar. Eu gostaria muito de ouvir a sua reflexão. Finalmente voltamos agora para um ambiente mais seguro, né? Gravei o meu último vídeo em outro local, um local externo, perigoso, hostil, mas agora já estamos aqui dentro de casa, um local mais seguro, tá bom? Eu vi que vocês gostaram, quem sabe a gente pode gravar do lado de fora agora com uma segurança maior. Mas se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Só de clicar no link da entrevista você já vai ajudar muito também. Se inscreva nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e também me siga lá no Twitter, @profleoficial.